né? A minha mãe era empregada doméstica, trabalhava numa casa de família onde eu nasci. E, olha, se eu estudar, eu consigo vencer. Foi o que ficou bem marcado para mim isso, entendeu? E assim eu fiz, né? E nesse contexto da advocacia, né, eu já atuo aqui em Portugal, atuo em outros países também, e assim nós estamos seguindo. E aí, gente, hoje eu estou muito feliz. Assim, um dia incrível para mim. Eu estou tendo a honra e a oportunidade de conversar com um dos maiores amigos que a vida me deu, Dr. Fábio Viana. Eu conheci ele em Belém. Foi militar, conheci ele na época que ele mandava e desmandava na Polícia Militar do Pará. Hoje é um dos maiores advogados da Europa, mas ele está situado em Portugal, cuidando da imigração de muita gente. Já levou muita gente para Portugal. Um cara que conhece muito sobre essa questão imigratória, sobre a questão imobiliária. Um cara que tem realmente uma bagagem para transmitir para a gente. E aí, Fábio, seja bem-vindo aí no nosso Histórias de Quintal. Pois é, rapaz, olha, boa noite, boa tarde, né? Não sei que hora você está vendo essa live, essa gravação. É uma satisfação estar aqui, Júpiter, compartilhando essas ideias aí também, essa história nossa, né? Todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história. Cara, eu tô vendo aqui que você é coronel da reserva da Polícia Militar, advogado internacionalista que atua em Portugal e outros países, membro e palestrante do Instituto Brasileiro de Direito Estrangeiro e Comparado. Nossa, esse título aqui é fera, hein, pai? Inscrito no Conselho de Europa ou da Europa na condição de ouvinte e advogado. Cara, que bagagem, Fábio. Te conheci É, só no primeiro nível ali, nos dois primeiros níveis, advogado e coronel. Já tá aí tudo isso, aí vai parar, cara. pois é, rapaz, é o trabalho, né? A gente acabou se mudando aqui para Portugal, já sou residente, já tenho 5 anos aqui, e a gente também teve que se reinventar também nessa carreira internacional de advogado. Eu já era advogado no Brasil, lá em Belém, e continuei advogando aqui agora já no contexto internacional, vamos dizer assim. Maravilha. Mas é É, isso. mas, Fábio, nem sempre a tua história foi assim. Vamos puxar lá de trás. Me conta um pouco aí de onde tu nasceu, filho de quem, quantos irmãos vocês eram, como era a tua vida quando criança? Conta pra gente. Cara, Porque, eu Fábio, é sei. importante as pessoas entenderem o seguinte: É verdade. hoje, quando alguém vê o Fábio com toda essa bagagem, o Fábio já nasceu assim. Eu acho que Não, isso. Por isso que eu quero saber de ti. Conta pra gente. olha, eu sou de Belém, né? Eu nasci em Belém, eu sou filho único, né? A minha mãe era empregada doméstica, trabalhava numa casa de família onde eu nasci. Aí vi lá, vivi durante minha infância, vamos dizer assim. Inicialmente estudei num colégio que nem existe mais, cara, o Colégio Duque de Caxias, aí no lado da Basílica, que eu morava lá próximo, ali na Vila Alda Maria. Sei onde é. Pois é, eu morava na Vila Alda Maria e estudava ali no Colégio Duque de Caxias. Depois passei para a escolinha da universidade, né, que depois passou para a NPI. E depois, os meus últimos 5 anos, eu estudei no Colégio Nazaré, no Marista. Fiz vestibular, como todo, todo colega de colégio fazia, né? Fiz vestibular, tive a oportunidade de passar. E, na verdade, cara, não me encontrei muito na universidade. Na época, eu passei na Federal. E uma vez naquela dureza, na época de dureza, indo para a faculdade, eu pegava o núcleo universitário ou universidade. Eu estava, rapaz, uma vez sentado ali atrás do motorista, onde tem aquele vidro, Sim. eu ia assim, seja tenente da PM. Eu fiquei olhando aquilo lá, rapaz. Aí dizia, né, a escolaridade. Eu falei, eu tenho essa escolaridade. A altura, eu falei, eu tenho essa altura e tal. E dizia a idade. Eu falei, eu tenho tudo aqui. E dizia quando é que ia ser a prova. Eu falei, cara, eu quero isso para mim, eu vou fazer essa prova. E aí, na época, eu fiz. E coisas do destino, né? Eram 10 vagas, eu fiquei em 11º. E aí, rapaz, eu fiquei, alguém me falou, olha, de repente, se alguém desistir, tu vai. Não, ninguém vai desistir, né, Jupera? 10 camaradas, não vão, um vai desistir, 10% vai desistir. Mas aí, meu amigo, é que eu lhe digo, realmente, quando as coisas têm que acontecer, elas acontecem. Faltavam menos de uma semana, eu já tinha feito o primeiro ano na Federal e já tinha engajado já como fiscal do vestibular do ano seguinte. Mas tu estava fazendo federal que curso? Eu Direito? fazia turismo. Ah, tá. Fiz Turismo. turismo, Tá. não. Fiz turismo, mas eu não gostei daquele. Não gostei.
E eu estava voltando, eu falei, eu já tenho que ir lá no quartel da PM, falar para eu passar lá, né? Rapaz, quando eu cheguei lá, o pessoal me chamando, estava todo mundo reunido já iam viajar no sábado, isso era numa Rapaz. quinta-feira. Isso era numa quinta-feira. Aí, rapidamente, lá me deram a notícia, me deram logo um troço, cortaram meu cabelo, jogaram um molho na minha cabeça, ali eu fui para casa. E no sábado eu já estava embarcando, na época, na Polícia Militar do Pará, não tinha academia, e a gente fazia, os oficiais faziam um curso fora. Esse ano era um curso em Belo Horizonte. Eu fui para BH, e teve gente assim, Jupera, que como como eu fiz o curso, assim, fui de repente, não tinha rede social, não tinha nada, muita gente foi me ver 6 anos depois, 5 anos depois, só sabia a notícia, né? Porque quando eu cheguei depois como aspirante, fui servir em Santarém, lá eu fiquei 3 anos. Aí só fui voltar para Belém, a bem dizer, mais uns 6 anos após. Foi quando muita gente me viu, rapaz, eu sabia que estava na polícia, e assim eu fiquei. Entrei na A polícia faculdade tu novo. largou. Não, larguei. Já no É. final, já no final eu já como major, eu fiz o curso eu vou fazer agora o curso de Direito, já como major. Mas estudar e trabalhar não é fácil, não. Mas aí fiz o curso, me formei já como tenente-coronel, fiz a prova para a ordem. A primeira vez que eu fiz, eu fiquei por uma questão na primeira fase, aí emendei, fiz de novo, passei, né? E com o policial, né? O policial, o militar também é incompatível com a ordem dos advogados, com a carreira de advogado, eu não pude me inscrever, né? Então eu esperei para a reserva, aí fui para a reserva, trabalhei a convite, né, do presidente do Tribunal Regional do Trabalho no Pará, Pará e Amapá, que é em Belém. Fiquei mais 3 anos e meio lá como chefe, como diretor de segurança. E foi quando surgiu essa oportunidade de vir para Portugal, eu vim, né, e tinha começado a advogar lá em Belém, que eu já podia me inscrever na ordem, e vim, me inscrevi aqui também, que na época o advogado, havia um acordo de reciprocidade, que o advogado poderia atuar em ambos os países, o português atuar no Brasil e vice-versa, e assim eu fiz, né? E nesse contexto da advocacia, né, como Portugal faz parte da União Europeia, né, então eu já atuo aqui em Portugal, atuo em outros países também, e assim nós estamos seguindo, Cara, que graças a Deus. legal. Que legal. E eu fico pensando, há muito tempo atrás, né? Tu falou que a tua mãe trabalhava numa casa de família, e ali tu nasceu, cresceu, e de lá tu deslanchou. E eu vejo hoje pessoas aí que estão começando a vida, porque eu recebo muita pergunta assim, sabe, Fábio? Tipo assim, porra, cara, o que que tu acha? Uma pessoa que nasce numa família muito pobre, numa região que não tem opção, tu acha que tem chance de vencer? Caraca, velho, o mundo tá cheio de história, né, Verdade. Fábio? É. Não, o meu maior aprendizado foi exatamente nisso, porque eu falei, eu imaginei, olha, se eu estudar, eu consigo, né? Porque o meu pai de criação na época já faleceu, o doutor Pedro Valingoto, e olha, se eu estudar, eu consigo vencer. Foi o que ficou bem marcado para mim isso, entendeu? E assim eu fiz. Nunca deixei de apostar, né? E como eu digo, naquela nossa época, nos 80, né, a polícia, ninguém queria ir para a polícia. Eu sempre digo isso. Na época, a moda é ser trabalhar na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, ser Verdade. militar do Exército. É uma Isso. polícia que vai fazer o quê na polícia, né? Mas aí eu falei, não, eu vou para a polícia. A polícia eu nem sabia, nem sabia nem por onde começava, por onde terminava. Enfim, mas fui, graças a Deus, gostei. E aí já passaram-se 31 anos, né, que eu fiquei E, e a na Polícia polícia foi. Militar. E a polícia foi o teu grande berço, né, cara? E eu lembro lá, tu É um grande aprendizado, né, Ju? Porque a gente, situações desafiadoras realmente, né, e a questão da pessoa ser disciplinado, ser disciplinador, saber cumprir ordem para depois Pois é, poder exigir, porque não é só a pessoa. Não começa no topo, tu começa aqui por baixo, vai te testando, vai te colocando em algumas situações. Eu sempre que digo, a polícia, o militarismo e tal, ela vai te dando as funções de maneira homeopática. Ela vai te testando. O tempo todo tu vais agregando conhecimento, com a tua experiência, com o teu estudo, com as tuas promoções.
e assim foi. Então, é um excelente aprendizado. E eu digo sempre, quem está na polícia, né, a pessoa que se formou, que foi para a reserva na polícia, ele é PhD em frustração. E frustração por quê, Fábio? Porque é o Por quê? seguinte, porque as coisas não vão acontecer na parte policial como tu queres que aconteça, por causa do contexto social. Então, tu tens que fazer a tua parte, certo? E te conformar com isso. Olha, eu fiz a minha parte, daqui para frente já é para ali. Então, quer dizer, a gente não pode também se decepcionar, porque desde que o mundo é mundo, existe a polícia, né? Sim, Quem prendeu Cristo na época, mais de 2.000 anos, foi a guarda pretoriana, polícia da época. E antes disso mesmo, na Grécia, e lá atrás, sempre existiu alguém que fazia o serviço da polícia. A sim, polícia precisa é, a disso. polícia é essencial para o mundo desde que o mundo é mundo. Mas tu tens que fazer aquela tua parte, fazer bem feito, né? E no outro dia começar tudo de novo. Por isso que eu te digo, a pessoa é pega em frustração, que não vai fazer tudo o que ele quer, as coisas não vão acontecer do jeito que ele quer, mas vão Uhum. acontecer. E não deixa de fazer a tua parte. Isso eu acho importante e relevante, né? Esse mundo do militar, da disciplina, tu era um cara calmo, tu era um cara meio maluco, disciplinado, a Não, polícia. eu não quero no colégio, cara, eu não quero bagunceiro, né? Eu quero assim. E eu sempre sou dessa opinião, que o camarada para ser policial, ele tem que ser um cara, de certa forma, assim, com iniciativa. Então, ele não pode ser um cara muito parado, porque as coisas vão acontecer rápido. Então, ele tem que ter esse start de começar e terminar rápido, e tem que ter isso. Então, isso eu tinha. Tomada Já, de decisões e etc. tem que decidir. Por mais que tu decidas errado, mas é melhor tu decidir errado e decidir do que tu não decidir nada, né? Fantástico. Então, tem até um treinamento de fuzileiro naval americano que quando tu não sabes o que tu fazer, tu tens que fazer alguma coisa, por mais que tu faça errado. Tu tens que fazer. Tu não pode ficar ali parado esperando, pensando que não dá tempo. Então, mesmo que tu caminhe na direção errada, tu estás caminhando. Tá certo. Então, é mais ou menos assim. Então, a Não polícia tem pode esse, parar. esse, esse start. Eu digo, e eu sempre digo também, às vezes os colegas perguntam, né, o camarada muito, muito concentrado, assim, muito intelectual, muito, talvez não dê certo, porque as coisas vão acontecer muito rápido. Então, a proposta da polícia não é essa. A proposta da polícia é as pessoas que têm iniciativa e têm poder de decisão. Maravilha. Isso me ajuda muito, inclusive, na minha carreira como advogado. Esse lance da decisão, do enfrentamento, de sempre começar numa situação de inferioridade, vamos dizer assim, porque o cliente, quando te procura, ele está no prejuízo, ou ele vai entrar no prejuízo, senão ele não te procuraria, né? Uhum. E ele quer exatamente o auxílio para sair daquela situação ou resolver de alguma forma essa situação. Então, Ok. isso me ajudou muito nesse aspecto, entendeu? Ok. Deixa eu te perguntar para a gente passar essa parte de polícia e chegar agora na parte do advogado internacional, dessa parte do currículo aqui que eu estou impressionado. Eu não sei nem onde vai parar isso. Deixa eu te perguntar uma coisa, irmão. Conta pra gente, que a galera gosta de ouvir, qual foi um momento na polícia que foi de muita pressão e muita responsabilidade. É, Conta eu pra gente um tive, eu momento que tu tive. viveu de pressão e como tu resolveu. Uma operação que seja, qualquer E, na coisa assim. verdade, Jupera, foram tantas as situações que nós enfrentamos ali, porque a cavalaria, inclusive esses momentos de grande pressão, muitos eu passei na cavalaria, porque tive a oportunidade de ser comandante do regimento, né, de polícia montada. E na época foi formado o Comando de Missões Especiais, que era a cavalaria, o batalhão de choque, a tropa da Companhia de Operações Especiais, o Canil, para exatamente enfrentar essa situação dos sem terra, de invasão de terra. Então a gente saía com várias diligências no sul do Pará e ficava 15 dias, 20 dias, 10 dias, e de fazenda em fazenda, cumprindo o mandato judicial. Então era uma situação realmente de dificuldade, porque ficava até, via muitas das vezes aquele cenário e a gente não podia ficar pensando muito, né? Normalmente deixa lá a criança, deixa a mulher, o camarada vai embora, deixa lá, só aparece isso. Mas aí tá por trás, a gente sabe disso, que ela não veio sozinha ali. Mas aí tu tens que pegar, cumprir, dar o apoio para o oficial de justiça para cumprir aquela determinação. Então, por um momento realmente de dificuldade, muito,
desafiadoras, inclusive. E não dava nem tempo de pensar muita coisa. Era tirar o pessoal e já tinha prazo para terminar. E, quer dizer, é uma questão da justiça que a gente foi lá para cumprir. O processo as partes já foram ouvidas, mas ali a nossa missão ali era cumprir, era desocupar. E assim foi feito, e assim continua sendo feito. Alguém tem que fazer, né, Rupera? Não tem jeito. É, e vocês estão ali para cumprir ordem, né? Vocês não estão ali. Exatamente. Não pode pensar muito, não pode ficar pensando, questionando, porque vai questionar durante o processo. No processo, tem um advogado, né? Eu sei como é que funciona isso, mas ali, naquele momento, tem que cumprir, Tem que cumprir. né? Então, quer dizer, tem que Beleza. cumprir, não tem muita opção, né? Vamos dizer Beleza. assim. Aí tu estavas em Belém, advogando, trabalhando ali. Como é que surgiu a história de Portugal? Alguém te falou? Como é que tu tivesse a iniciativa de imigrar? E como é que foram os primeiros meses de imigrante, cara? Olha, Jupera, eu sempre tive essa vontade, cara, assim, depois que eu fosse para a reserva, eu morava em outra cidade, eu tinha essa pretensão, porque eu gostei de Uhum. viajar muito, né? Então, eu queria conhecer outra cidade. Obviamente que a gente, na polícia, tu vai servir naquelas cidades ali, tu vai morar onde tu tiver que trabalhar, né? Mas aí depois, como eu havia essa opção, eu tinha essa intenção realmente de morar fora. E depois, viajando, né? Uma vez o avião ficou um dia a mais aqui em Portugal, eu vinha de uma excursão, na verdade eu ia só trocar de avião, eu vinha da Itália, e o avião pernoitou aqui. Eu falei, eu vou voltar aqui, eu gostei, eu volto aqui para conhecer. E voltei depois, outras vezes fui conhecendo, a gente não pode morar também aqui. E assim, a mudança é sempre difícil, né? Para todo mundo, porque não é, tu estás atravessando o Atlântico. Então, em que pese a língua ser a mesma, mas os povos são completamente diferentes, né? Até como é diferente mesmo no Brasil, tu morar numa cidade ou morar na outra. Os hábitos são diferentes, né? O sotaque também é diferente, né? Então, os primeiros momentos foram realmente de adequação, que a gente não tem empregado, não tem secretária, como é também nos Estados Unidos, a gente sabe fazer tudo. As tarefas da casa, todo mundo tem que fazer. Então, os primeiros dias são os primeiros momentos, a gente vai se acostumando e assim vai, Tu né? chegou Essa que é a aí, verdade. tu, a tua esposa e quantos filhos? Como é que foi Dois, essa o casal. casal, né? No É. colégio ou já fazendo faculdade? Os meninos? Não, uma já fazia, estava no colégio ainda, terminou, o menino já estava na faculdade, já estava fazia faculdade, e assim, continua, entendeu? Agora, quando você muda do Brasil para Portugal, Fábio, no caso, você, a sua esposa e teus filhos vão fazendo faculdade, ele consegue transferir o curso para Portugal ou ele teve que começar um curso novo? Ou chegou aí começando aí a faculdade? Dependendo do curso. Os cursos ligados à saúde, ou seja, veterinária, medicina, então esses cursos tu tens que começar aqui. Não consegue transferir um curso na metade para cá. Para começares o curso aqui, tu tens que fazer o exame nacional, que é o vestibular, no caso. Então, para te fazer o exame nacional, tu tens que estudar no mínimo 2 anos antes no ensino médio para poder Hum, escolher qualquer curso para te poderes fazer, né? No caso do advogado, do engenheiro também, havia esse acordo de reciprocidade, que inclusive não há mais. Desde junho do ano passado, o advogado brasileiro, para advogar aqui, ele tem que fazer o exame da ordem. E é aquele princípio da oportunidade. Eu tenho muitos companheiros meus, alguns amigos que vieram e nunca tiveram esse estágio. Por mais que eu não fosse exercer, mas vamos escrever, porque um dia, né? Quem sabe? Agora não mais, agora perdeu a oportunidade, o tempo passou. entendi. E aí vocês chegaram aí, se adaptaram. Em que cidade tu moras aí, Fábio? Sempre na mesma cidade ou vocês já mudaram aí dentro? Não, eu continuo morando na mesma cidade, é Matosinhos. Matosinhos é aqui no Porto. Entendi. O Porto fica a 300 quilômetros de Lisboa, fica ao norte. Se tu pudesses falar para as pessoas quais são as coisas boas, as qualidades, vamos dizer assim, e as coisas não tão boas sobre mudar para Portugal e para a Europa, o que tu numeraria? Olha, na verdade, Jupé, o que eu digo sempre é o seguinte: nós temos o povo brasileiro é um camarada empreendedor, né? Tu moras aí nos Estados Unidos, tu sabe que a maior colônia brasileira, uma colônia mais sedimentada que existe, é a colônia brasileira que mora nos Estados Unidos. Eu conheço gente que foi para aí nos anos 70.
uma colônia realmente sedimentada e numerosa. Mas nós temos brasileiro no mundo todo. Temos aqui em Portugal muitos brasileiros, temos na Inglaterra, no Reino Unido, muitos brasileiros, temos na França muitos brasileiros, e assim por diante. Brasileiro na Alemanha, onde tu fores, vais encontrar brasileiro. Essa que é a verdade. As pessoas que viajam me falam sempre isso. Olha, sempre tem um restaurante, tem uma escola de jiu-jitsu, tem alguma coisa lá que remete ao Brasil. O que eu digo sempre é que aqui na Europa, e muitos brasileiros optam assim, por Portugal, porque a imigração aqui em Portugal é mais facilitada, né? E tem a questão realmente da facilidade da língua. Mas a grande maioria dessas pessoas que vêm, e eu não tiro a razão delas, utiliza Portugal como primeiro pouso. E vai ficar aqui. Hum, E vem, se legaliza, e depois que ele tiver legalizado, no processo de legalização, ele pode trabalhar em qualquer lugar dentro da União Europeia. E depois que ele tiver 5 anos de residência, ele pode, inclusive, solicitar a nacionalidade, né, portuguesa. Então, ele vai ser brasileiro no Brasil e português em Portugal, né? E aí ele pode morar em qualquer lugar, trabalhar em qualquer lugar. Então, é essa que eu vejo e é o que impulsiona as pessoas, entendeu? Agora, nós tivemos algumas mudanças agora que eu te digo foi há 2 meses atrás, foi em junho. Aquele brasileiro que vinha como turista, entre aspas, né? Arrumava trabalho e ficava, não pode mais. Então, ele tem que vir com visto. Então, ele tem que se planejar olha. e entrar com visto, mais ou menos como funciona em todos os países, para poder buscar a legalização. Porque também, vir de qualquer jeito, né? E aí, é aquele falta de planejamento. E é interessante isso daí, por quê? Porque que nós temos não só muitos brasileiros aqui, como muitos portugueses no Brasil. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são os desafios mais comuns que os imigrantes enfrentam ao se estabelecerem em Portugal, que tu percebe, Fábio? Olha, o que eu mais percebo assim é essa questão do planejamento do cara e vir com reserva financeira. Porque ele tem que imaginar, ele tem que vir torcendo para tudo dar certo. Mas tu sabes, porque quando tu fores para aí, que os imprevistos vão acontecer. Vão Sim. acontecer na vida. Então tu não pode vir, né? Eu vou levar o mínimo necessário. Tá bom. Mas aí, quando acontecer alguma intercorrência, como é que tu vais fazer? Tu tens o mínimo necessário. Então, o que eu vejo, assim, o primeiro detalhe é esse planejamento. E o que eu vejo também mais é a pessoa ter essa ideia de que ela vai viver em algum lugar. Então, essa despesa da habitação, de alugar, de arrendar uma casa, um apartamento, então um quarto para a pessoa morar inicialmente, né, é uma questão também que a pessoa tem que colocar a cabeça no lugar, porque não adianta também ela procurar um lugar onde é mais barato se não tiver oferta de emprego, tá certo? Então ela Verdade. tem que morar num local, ou pelo menos assim na circunvizinhança de uma cidade que tem oferta de emprego, porque o transporte é bom. Se ele vier para trabalhar e tiver família, ele pode imaginar, primeiramente, se ele vier buscar o trabalho, se ele não souber exatamente onde ele vai fazer, eu até digo para ele vir primeiro sozinho. Porque sozinho ele consegue ir para um lugar e para o outro, e depois ele já traz a família dele, né? Agora, se vier para trabalhar ele e a mulher dele, aí sim. Aí pode vir os dois, cada um vai correr para o lado. É A isso que gente, eu, que eu a gente vejo. percebeu até um tempo atrás, eu percebia isso, uma quantidade enorme de pessoas querendo migrar para Portugal. Ainda continua esse volume ou diminuiu, Fábio? O que é que tu tem sentido? Diminuiu por conta dessa mudança do governo. O governo não estava dando conta. Tem, para te teres uma ideia, 400 mil processos parados aí, atrasados, de pessoas que já vieram, já estão aqui, já estabeleceram, mas ainda não se legalizaram. Hum, Então, aquilo que eu te falo é bom para o governo, porque o governo está recebendo, a pessoa está pagando imposto, é bom para o governo, mas não é bom para o cidadão. E assim, está havendo muita gente também, Jupiara, de outros países, né, que não falam português, indiano, Bangladesh. Então, quer dizer, as pessoas têm outra cultura diferente, outra formação diferente. E isso foi um questionamento muito grande que houve do novo governo.
porque nós tivemos eleição agora esse ano e um outro governo assumiu, né? A esquerda saiu, entrou o governo de direita, centro-direita, que tem uma visão diferente, né? Sim, Então, o que eu percebo é que eles estão tentando, de alguma forma, normalizar essa situação, né, dos imigrantes, resolver essa demanda que existe já durante muito tempo para poder alavancar. Se a pessoa já vier com a nacionalidade, tivesse oportunidade, né, ou por neto, ou como filho, ou então por casamento, se a pessoa já tivesse oportunidade e já vir com a nacionalidade, já é outra conversa, porque a pessoa já vê como português, entendeu? Na faculdade, se ele tiver que fazer algum curso, ele vai pagar como português, entendeu? Vai ter dificuldade nenhuma de se inscrever no Serviço Nacional de Saúde, que a saúde é muito boa. A pessoa já vem com cartão cidadão, que é a identidade, e assim, para o português não interessa se, se a tua nacionalidade é por casamento, se é por tempo de residência, não interessa. Sendo português, está valendo. entendi. Esse E detalhe Fábio, também. se vamos supor, existia antigamente, eu lembro que até pesquisei antes de ir para os Estados Unidos, se meus antecedentes eram portugueses, né? Como é que Sei. funciona isso? Até que nível de antecedente eu consigo minha cidadania no meu país para poder migrar para aí? Conseguir minha Pois cidadania, é, tipo, no olha, Brasil? é interessante, para porque eu também trabalho com a cidadania italiana. Isso causa realmente muita dúvida. A cidadania italiana não tem limite de geração. Para cima, tipo, avô, bisavô, não. Não, vai embora, vai pegar de 1800 e alguma coisa lá, tendo um italiano, sendo um italiano, pronto, vai pegar lá atrás, né? O português não, a legislação fala até em neto. Entendi. Mas é assim, o meu descendente é meu bisavô, pode? Depende, porque se for o teu bisavô que for o nacional português, né? O teu pai ou o teu avô tem que ainda estar vivo, porque tu Hum, vais pedir a nacionalidade por ele. Imagine que seja o teu avô. É um processo de filho, teu bisavô para o teu avô, e depois um processo de neto do teu avô para ti, para tu faz poder esse fazer essa serviço? pesquisa. Faço também, é Essa um serviço pesquisa? de, é um serviço de busca, de pesquisa, A, mas a tem que ter italiana essas também. informações. A italiana também tu faz? Faço também, Porra, faço legal, cara. também, Tem uns amigos faço que têm também. essa vontade, eles acham que tem descendente italiano, antecedente italiano. É, Interessante isso. depois, Jupiara, o Brasil, depois da nacionalidade portuguesa, a maior nacionalidade do Brasil, do brasileiro, é italiano. Nós temos no Brasil cerca de 32 milhões de pessoas que têm direito à cidadania italiana. Muita gente nem sabe, porque o italiano também, como o português, eles ocuparam o Brasil de norte e sul. Sim. Tu sabes que a festa de San Genaro, né, que é o padroeiro da Itália, no dia da festa de São Janeiro, até bem pouco tempo em Belém, por exemplo, fechavam até rua, te lembras? Sim, lembro, pô. E todo o Lembro. Brasil é festejado. Então, por aí tu tiras, o italiano também tem, depois do português vem o italiano. Pô, 30% é muita coisa. Trinta e Não, dois não, são milhões é muita 32 coisa. milhões, isso daí são dados oficiais da Embaixada Italiana no Brasil, Mas gente, é muita verdade. gente. Deixa eu te fazer outra pergunta. Qual é o tempo médio para obtenção de um visto de residência em Portugal? Olha, Jupera, a pessoa vai pedir o visto no país de origem. O tempo médio que os consulados, né, portugueses no Brasil dão é entre 45 dias e 90 dias da Hum, entrada do visto. Eu digo assim, tem que dar entrada no visto. No país de origem, esse tempo. Vamos imaginar que seja 45 dias. Saia o teu visto, né? Tu tens 4 meses para entrar em Portugal. Ou seja, a partir daquele momento, pode comprar tua passagem. Aí, veio com visto, entrou em Portugal, começa um outro processo, que é o processo de legalização. Tá certo? Muitos documentos que tu usaste no processo de visto, tu vais utilizar para legalizar. Outros vais ter que providenciar já aqui em Portugal, para poder ter a autorização de residência. Que a primeira são 2 anos e a partir da segunda, 3 anos. Mas aí, a pessoa completando 5 anos,
ela pode solicitar a nacionalidade portuguesa por naturalização por tempo de residência, né? Nesse período que ela está esperando tudo isso aí em Portugal, ela pode sair e entrar no país normalmente? Ela pode passar até 4 meses ininterruptamente durante um ano, durante cada ano que Fora de vai. Portugal. Ok. Como funciona a tributação para residentes não habituais em Portugal? Uma pessoa que se muda, pegou o visto aí, um D7 da vida, acho que são, eu não sei os nomes do visto, mas eu ouço falar muito do D7. E quais são as implicações fiscais para quem tem bens e rendimentos em outros países? Pois é uma questão, vai de caso a caso. Vamos pegar aqui para o D7. O D7 é um visto para quem é aposentado, para quem vive de rendimento, para quem é religioso. Uma pessoa tem investimento, ela tem aquela receita mensal, pode solicitar o visto D7. A pessoa é aposentada, tem a pensão, né, no caso, a aposentadoria, né, e pode vir. Ou então, se for religioso. O que acontece? Quando ele entrar, ele pode se inscrever, né, no regime de residente não habitual. Isso daí é um regime que existe aqui em Portugal, mas existiu até o início desse ano. Agora, para a pessoa se beneficiar do regime de residente não habitual, ele tem que entrar não mais só com visto, ele já tem que ter um outro investimento aqui. Não baixa Hum, só mais a aposentadoria dele. Mas, assim, basicamente, é assim, linhas gerais. Eu não vou particularizar. Ele vai ter que informar, né, aqui em Portugal, o imposto de renda dele. Se ele tem rendimento no Brasil, deve fazer a declaração de imposto de renda dele no Brasil, né? E o que ele auferir aqui em Portugal, ele vai declarar aqui em Portugal, entendi. entendeu? Ou, aí que eu te digo, cada caso é um caso. Ele pode também ter que informar o que ele ganhou no Brasil, aqui em Portugal. Mas é que eu te digo, é uma informação. Tem que informar. Até porque, Jupiter, assim, muitas das coisas que tu vais conseguir aqui, né? Por exemplo, se tu comprar uma geladeira um tempo desse, o cara pediu imposto de renda. Vai comprar um carro, imposto de renda, os últimos tempos. Tu tens que comprovar a tua capacidade financeira. Quando ele pede imposto de renda que tu tens aqui em Portugal. Entendi. Tem uma pergunta aqui interessante, de uma pessoa que nos segue. Ele fala assim: existem programas de interação para novos imigrantes, como cursos, língua, cultura? Ou seja, o cara chega aí, totalmente nunca foi em Portugal, não entende nada, apesar da língua ser parecida, não igual, mas parecida ou similar. Sei. Existe algum trabalho do governo nesse sentido? Existe sim, existe alguns cursos realmente, e tem um Instituto de Emprego e Formação Profissional. É um negócio muito bem bolado, que é como se fosse uma bolsa de emprego nacional. Então, se eu tenho um restaurante, eu tenho uma serraria, eu tenho, sei lá, uma fazenda, eu quero contratar pessoas, eu vou lá, eu como pessoa jurídica ou pessoa física, vou lá no instituto, e o instituto tem uma informação de todo mundo com disponibilidade para trabalhar. E tem muitos cursos que eles oferecem exatamente para essa interação. Então, existe sim. E é um negócio bem bolado que o governo fez, porque capacita as pessoas. Tem cursos aí, por exemplo, de informática, que até 750 euros, o governo, tu pagas o custo, depois o governo te devolve. Entendi, entendi. Muita gente, Fábio, outra pergunta aqui do Ricardo Costa. Ele fala assim: muita gente sai do Brasil para Portugal achando que vai. Igual que Estados Unidos, tipo, desceu no aeroporto, vai ter dinheiro em cada lugar, só catando. Agora pronto, cheguei em Portugal, tô rico, cheguei nos Estados Unidos, tô rico. Como é que está hoje o mercado de trabalho em Portugal para os estrangeiros, todo legalizado, obviamente? E quais os setores que estão em alta demanda aí? Olha, cara, aqui na verdade, o que eu digo assim, que eu observo, que tem uma, assim, demanda tem em todo canto. Olha, o motorista de caminhão, o cara que desce, motorista de caminhão, motorista profissional, aqui vai ter serviço para ele, porque a habilitação no Brasil é barata. Habilitação tipo E, que ele vai dirigir carreta, e aqui é muito caro. Então aqui o camarada
para ele ter uma habilitação para conduzir pesado, ele vai ter que investir dinheiro dele primeiro. É um detalhe. E ele vai circular na Europa toda. Agora tem que saber falar inglês, porque senão, como é É, que ele vai se comunicar? Ele tem que dar o jeito dele. Agora, tá na internet, tu aprendes isso, né? Dificuldade. O outro detalhe muito bom é o pessoal de TI, porque a TI no Brasil, o Brasil é muito avançado nessa área de informática, de programa. Então, o brasileiro que vem com TI, ele vai receber muito aqui. Ele vai ser bem remunerado aqui. Até porque tem um visto também de nômade digital, específico já para essa área. Tanto é a demanda. E um outro detalhe que eu acho importante é o enfermeiro. Porque 50% mais ou menos dos que se formam em enfermagem aqui em Portugal, eles vão morar para outros países. Porque eles vão receber 3, 4 vezes mais do que aqui, entendeu? Então, ele vai ser bem remunerado aqui. E aqui é aquele detalhe, com o tempo, quem vai para o exterior é ele. entendi. É porque o salário mínimo em outros países é bem mais alto que aqui em Portugal. Essa que é a verdade, né? Fantástico. Acho que é uma questão mesmo da pessoa se programar. Tu falaste bem no início que tudo é Tem que vir planejamento. programado. Ele não pode Agora, vir aqui na doida. na doida que não vai dar certo. Eu já Tá. digo isso, não vai dar certo, né? E Tem eu que se até, planejar. a gente já está com experiência, né, Jupera? Eu já até Pô, conheço. Ah, porque o meu irmão mora aí. Eu falei, "Ih, rapaz, pô, existe uma ideia, Fábio, de que só quem tem dinheiro pode migrar para Portugal, por exemplo, falaste agora um caminhoneiro. Normalmente, essas profissões de serviços no Brasil são muito mal remuneradas. são, Em exatamente. compensação, em compensação, na Europa, nos Estados Unidos, são São altamente bem remuneradas. Então, uma pessoa que está remunerados. vendo um papo desse, ah, meu pai é caminhoneiro, coitado, mas ele ganha pouco. Se ele consegue o dinheiro por visto e tem uma carteira dessa, existe uma seleção na imigração por renda social ou não importa a Não, questão financeira? não, não importa essa situação. Se a pessoa conseguiu o visto, conseguiu o visto, conseguiu o visto. Pois Não é, tem o um visto. visto. O visto não pede nada ele não olha a questão financeira do cara. Olha, eu sou caminhoneiro aqui no Brasil, eu ganho, sei lá, 20 mil reais por mês, eu quero 15 mil reais, 10 mil, eu quero migrar para Portugal. Ele não quer saber quanto ganha. Não, o visto ele vai te exigir uma situação financeira, né? Vou te dar um exemplo aqui. O visto para procura de trabalho. O brasileiro tem que apresentar na conta dele corrente, na conta no Brasil, no mínimo 3 salários mínimos portugueses. O Que salário é mínimo quanto? aqui, né? O salário mínimo tá na faixa de R$ 820, vai dar 820, 800, 1.600, 2.500 euros. 2.500 euros, vamos lá, 2.500 euros, 6 mil, 12 mil, 15 mil, 15 mais ou mil. menos O isso. cara tira quanto? Mas aí é que eu te digo, tu não tens que vir com 15 mil, Não entendi, eu já entendi. Tem que estar tens que na vir conta com de de extrato da 15 conta. mil para cima. É Hum, isso que às vezes o colega não percebe isso. entendi, faz Tu tá me sentido. entendendo? Então, se ele vier com visto para procura de trabalho, ele tem que demonstrar isso. Aí eu venho para estudar, eu tenho que demonstrar que eu estou inscrito em alguma instituição de ensino. Aí eu venho como aposentado, tens que pagar, tens que demonstrar que tu tens um ano de capacidade financeira para te manter. Então tu não vais pagar isso. É outro detalhe, viu, Jupera? Tu não vais pagar, não é uma taxa. Tu tens que demonstrar que teu dinheiro é teu. Mas é que Portugal quer saber se tu tens como te manter aqui. Entendi. Essa aqui é a razão, entendeu? Agora, conseguiu o visto? Conseguiu o visto. Então não tem aquele que conseguiu o visto, mas tem pouco, está trazendo o mínimo necessário, e aquele que conseguiu o visto está trazendo 5 vezes mais. Tudo é visto, né? E ele vai conseguir com facilidade essa ocupação. Tá. Até porque, no caso do caminhoneiro, viu, Jupera, as empresas patrocinam o curso. É Hum. tão pouco. Olha, Jupera, aqui, rodando, aqui na Europa, tem muito caminhoneiro do leste europeu. Tu A achas minha... que um Oi. caminhoneiro tem uma renda mensal de quanto, mais ou menos, aí, Fábio? Olha, Jupera, eu vou te falar que é a partir de 2.500 euros. Uau, Ele começa. E tem um quase detalhe: 15 se mil. ele for caminhoneiro e a mulher dele também for, eles dão essa opção do casal, contratar o casal. Né? Tem esse detalhe, eles dão essa preferência para o casal, porque sabe que o Maravilha. camarada vai ter Ó, responsabilidade, ele vai chegar no horário. Né? um cara Então, que se né? planeja,
Um cara que quer ir para Portugal, se planeja, vai fazer faz a carta aí no Brasil, porra, de tira caminhando. Não é difícil tirar carta no Brasil. Não, e é barato, cara. É barato, é barato. Caro Nos é Estados aqui. Unidos, aqui também. Caro é aqui. Até Aqui porque também. É aqui tu caro. vais ter que ir pulando. É Tá? caro. Da É caro. B, depois da B tu vais para C, depois da C tu vai para E. Cada demora Aham. tempo e dinheiro. Ok. Essa que é a questão. Fábio, eu quero finalizar com duas perguntas em uma e te deixar à vontade para deixar qualquer recado aí para a galera que tu queira deixar. A pergunta é o seguinte: como é que é o custo de vida em Portugal comparado com outros países da União Europeia? E quais são as regiões aí mais acessíveis para morar em Portugal que tem melhor qualidade de vida? Olha, Ju, pera, assim, com relação ao custo de vida, com relação à Europa, essa Europa que a gente conhece, né, a Europa, a União Europeia, né, Portugal é um dos locais onde o custo de vida é mais barato, né, supermercado, habitação, a questão da saúde, por exemplo, a saúde é 100%. Grátis. Eu vou te dar um exemplo aqui. Um tempo desse, a minha sogra teve que ir para o hospital. Às vezes não acorda bem, o hospital faz uma bateria de exame. Quanto vai cobrar? 15 euros. Né? Quer dizer, é barato. A gente não tem nem plano de saúde aqui. É barato. Então, é assim, essa questão com relação aos países já do leste europeu, né? Tchecoslováquia, Eslovênia, Romênia, aí já é mais barato. Croácia está aumentando agora bem o preço, já é mais barato. Mas é aquela história, não faz parte da União Europeia, não é o euro como moeda, entendeu? Eu digo sempre, que todos os locais aqui, é, 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 a observação que eu faço é que o sul de Portugal, o Algarve, é uma zona eminentemente turística. Mas tirando esse detalhe do sul de Portugal, que é a região do Algarve, todo local que a pessoa quiser vir, né, vai encontrar coisas aqui. A maior cidade é Lisboa, a segunda maior é Porto, tem Braga, que é a terceira cidade, tem Guimarães também, que é uma cidade boa, Aveiro também é uma cidade muito boa, né? Então, Viana do Castelo, muito bom também, Valença também é muito boa. Então, essas cidades todas aí, a pessoa vai ter condição da empregabilidade, né, numa situação, numa qualidade boa, porque a grande diferença, Jupera, aqui é o seguinte: todo lugar do interior aqui é estruturado. Ou tem um hospital, tem um posto de saúde, tem escola, tem muitas vezes universidade. Então, você não vai para o interior, porque no interior não tem nada. Não, tem. Tem sempre uma estrutura. Não tem muitas vezes o movimento, né, e a quantidade de emprego, até pela população, que tem nas cidades maiores, mas tem. Não vai da Beleza. pessoa, né? Fábio, hoje, essa pergunta me fazem direto aqui para os Estados Unidos, deve fazer direto para ti. Fábio, quanto eu preciso ter mensal para ter uma vida boa em Portugal? Eu, uma esposa e dois filhos. Pois é, aí eu vou tirar a questão da habitação, porque assim, a habitação, Jupera, tu vais encontrar local que tu vais conseguir alugar quatro pessoas, já vamos colocar um apartamento de 2 quartos, chama aqui T2. Tu vais conseguir alugar um T2, tá, 600 euros. Tem lugar até que tu consegue ir com menos, mas tem local que tu vai conseguir um T2 com 1.200 euros. Eu te digo, tirando essa questão da habitação, Jupiara, só com 2.500 euros, ela vive bem. 15 mil reais. É, seria mais ou menos isso. Então, um cara que é aposentado no Brasil aí hoje, que 15, 20 mil reais por mês, ele e a esposa, eles vão para Hum. Portugal, eles têm uma qualidade de vida excelente e vivem bem. Tem. Isso com certeza. Agora é que eu estou te falando, tem que tirar essa questão da habitação, porque Sim. cada um é cada qual. Nos Todo Estados lugar é Unidos, numa assim. região como essa que eu moro, aqui na Flórida, Orlando, um casal, um apartamento aqui, coloca aí US$ 1.600. É, Não, US$ 2.400 um apartamento de 2 quartos. pois Novo, é, novo. Isso vai dar em real quase uns 15 mil, 12 14 mil. mil, 12 mil, É. é. O O aluguel. euro, o euro, como você falou, US$ 600, 600, vai dar mais ou menos, que seja €800. 7 vezes 8, 54. Metade disso. Então, É, mesmo assim, a habitação em Portugal ainda é metade do que. e não é esse negócio de caro e barato, não é? Tá mais caro aqui porque o mercado está aquecido,
Então, quer dizer, é a lei internacional da oferta, universal, né, da oferta e da Sim. procura. Há Hum, uma oferta menor que procura. Há uma procura muito grande, a oferta é pequena, o preço sobe. Mas antigamente, o pessoal que veio há mais tempo dizia que era muito mais barato. sim. Os imóveis eram mais Continua mais baratos. barato. A mesma coisa aí, eu sei que na Flórida, há algum tempo atrás, era mais barato É. também. Mas é lei da. Não é que seja caro. É caro muitas das vezes porque tu está ganhando de real. Mas sim. Mas se tu vieres para cá, arrumar um emprego aqui para ti, né? Tu vais também ter esse acesso, vamos dizer assim, Negócio né? mesmo é montar um negócio aqui na América, ganhar em dólar e morar em Portugal. Já senti que esse é o padrão. Fábio, quer deixar algum recado aí pra galera, irmão? Olha, pessoal, estou à disposição, né? Eu tenho um site, fabiovianadv.com, tá certo? Eu gosto de dar o site porque o site já tem ligação com o WhatsApp, já vai puxar e-mail, vai puxar também uma forma da pessoa entrar em contato. Tem também um canal no YouTube, chama Legalizado em Portugal. Legal. Legalizado em Portugal também. Eu levo alguns temas assim mais longos. E o Instagram, né? Advogado Fábio Viana. É arroba advogado Fábio Viana. Está à Tá. disposição. Eu vou botar todas as informações aqui embaixo, a galera vai acompanhar com todas as tuas informações. Quero te agradecer, irmão, pelo teu tempo. Já são quase 11 horas da noite. Obrigado aí pelo teu tempo e ter atendido a gente. É, Você é uma fera, sou teu fã há muitos anos. Você sempre me não, ajudou. eu que agradeço, Rupert, essa oportunidade aí que tu estás me dando de ter esse contato com a tua audiência aí, que eu sei que é grande, e poder de alguma forma ajudar, né? Porque é aquela história, a gente estando no local é mais fácil, né? Porque tu estás falando de um negócio que tu vives todos os dias. Não é aquilo que eu ouvi dizer, ouvi falar, não, o cara está lá, está vivendo. Toda a gente está à disposição aqui, precisando aqui do amigo, pode contar. Maravilha, meu irmão. Obrigado. Manda um beijo aí para a família, todo mundo. Da Sei que mesma a forma aí filhona para a aí dona tá. Lia e para os meninos aí A tua também. filha, recentemente me falou, era uma modelo internacional, não é isso hoje? Ela é modelo, ela viaja aí em alguns países aí, né? É isso mesmo. Maravilha. É, puxou pro pai, né? Bonito Meu assim. pai, é verdade. É. Te ilude com isso. Obrigado, Fábio. Dá um beijo Amigo, um em todo mundo abraço aí. aí. Estamos à disposição. Valeu. Valeu, irmão. Tchau, tchau.